Olá, amigos, nossa saudação fraterna, esperando encontrá-los todos com muita paz. No coração é o que nós desejamos a todos os nossos queridos irmãos e irmãs. Vamos dar sequência às nossas gravações que nos propomos fazer para falar sobre o Evangelho de Jesus, sob a ótica espírita, para que a gente possa gradativamente ir entendendo que as palavras de Jesus, elas têm força de lei, mas é na sua essência, né? Precisamos cada vez mais estar nos espiritualizando para poder ver a espiritualidade que está ali no Evangelho de Jesus, a sua mensagem, que essa mensagem se dirige a nós, espíritos, a consciência imortal que nós somos, porque nós somos uma consciência imortal, em cuja consciência está gravada a lei divina, conforme os espíritos nos falaram no livro dos Espíritos, né? Na questão 621, né? Do livro dos Espíritos. Então, irmãos, a doutrina espírita vem exatamente para elucidar essa questão com relação ao cristianismo do Cristo e o cristianismo humano, né? O cristianismo de Constantino ou o cristianismo de Jesus, né? E para que a gente possa adentrar a seara do Mestre na sua essência, nós precisamos nos libertar dos dogmas materiais, né? Dos interesses materiais que muitas vezes dirigem as nossas instituições teológicas, religiosas, para poder buscar o ensinamento de Jesus, né? É isso que nós, como espíritas e como cristãos, deveremos estar atentos, né? Para que a gente não se apegue ao cristianismo humano, né? E sim ao cristianismo de Jesus, aquele que nós vamos encontrar lá nos 4 evangelhos, né? É Mateus, Marcos, Lucas e João. Essencialmente é ali. Evidentemente que hoje nós temos na doutrina espírita uma vasta literatura, né? De, tratando desse assunto, inclusive o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas nós temos muitas obras que vieram através de Chico Xavier, particularmente pelo Espírito Emmanuel, onde nós temos um vastíssimo campo para estudar nessas obras, onde esse luminoso espírito, guia espiritual de Chico Xavier, que nos deixou essa gama de notícias, onde ele estuda o Evangelho versículo por versículo, dentro desse enfoque essencial. É claro que muitas vezes nós precisamos levar em conta os aspectos históricos, mas que a gente lembre que todos esses aspectos históricos, topográficos, geográficos, parabólicos, hiperbólicos, tudo são meios, são instrumentos de comunicação. Jesus, ele foi obrigado a usar o que tinha à disposição aqui no nosso planeta, como se viesse hoje, ele iria usar a linguagem atual, né? Mas sempre deixando que nós buscássemos a essência, né? Então, a nossa tarefa é exatamente ir desenvolvendo essas ideias para que a gente possa se libertar do jugo da matéria, do jugo das teologias interessadas mais nos valores materiais, né?
para que a gente possa gradativamente nos ater aos interesses da consciência que somos nós. Isso é fundamental, que a gente identifique, que nós nos identifiquemos ou procuremos a nossa identidade, né, para podermos compreender e vivenciar essa nossa espiritualidade, essa nossa essência, né, que nós estamos temporariamente, transitoriamente nesse corpo carnal. Então, nós vamos cada vez mais entendendo que nós não somos esse corpo, nós não somos a personalidade, nós não somos as profissões que temos, nós não somos nada disso. Isso tudo faz parte desse momento em que nós estamos nessa jornada terrena, né? Mas a nossa natureza espiritual, nós somos essa consciência que vai sobreviver ao corpo. Então, o nosso corpo ele vai se desintegrar, mas a consciência vai levando consigo as suas memórias, os seus valores. E isso nós precisamos ter essa consciência até para entender que aqueles nossos parentes, nossos amigos que já foram, que eles não morreram, né? Que eles apenas fizeram uma transferência de domicílio, retornaram à sua verdadeira pátria e estão lá. Uns já reencarnaram, outros estão lá, mas a vida é uma sequência, irmãos. Nós não temos interrupção na vida. A consciência, o espírito em si, ele não sofre na hora da morte, no sentido de, então apagou isso, apagou aquilo. Nós vamos continuar sendo essa consciência que somos, naturalmente voltando para a pátria espiritual, nós vamos gradativamente nos agregando a esse novo estágio, esse novo momento evolutivo, para darmos sequência à nossa caminhada, porque nós somos criados simples e ignorantes por Deus, né? Mas destinados à pureza espiritual. Nós ainda vamos ser espíritos puros. Por enquanto, nós estamos na categoria de espíritos imperfeitos, caminhando para bons espíritos, para depois chegarmos na categoria de puros espíritos, os arcanjos, os serafins, os cristos, né? Quando eu falo os cristos, eu já quero dizer no plural, porque nós não temos só Jesus. Jesus é o governador planetário do nosso mundo Terra, né? Porém, nós temos rolando pela imensidão cósmica, por esse universo enorme que é a casa de Deus, muitos outros sistemas solares, muitos outros mundos, e todos eles têm seus coordenadores espirituais, ou seja, os seus cristos, porque o espírito, na medida que vai se purificando, ele vai recebendo de Deus missões cada vez mais complexas, né, sempre de acordo com as aptidões, as capacidades, as habilidades desenvolvidas por esses espíritos, né, por essas consciências que vão cada vez mais se desenvolvendo, se habilitando para estar sempre a serviço de Deus. Sempre. É uma coisa que nós já deveríamos estar pensando desde já, que nós deveremos estar a serviço de Deus, né? Jesus espera por nós, né? Ele sabe das nossas imperfeições, mas conta conosco, né? O pouco que nós já temos, né, de aperfeiçoamento espiritual, de notícias do Evangelho, de notícias de Jesus, Jesus conta conosco para poder ir divulgando, difundindo, né, cada vez mais as verdades espirituais. Porque, infelizmente, a gente vive nessa dimensão que ela é material e nisso não tem nada de infeliz, mas eu quero dizer infelizmente no sentido de que a nossa predileção aqui ainda é pela matéria, né? Mas a matéria é meio, a matéria não é fim. Ela é importante na medida em que nós a utilizamos para a nossa evolução espiritual, para desenvolver valores morais, para aprender a perdoar, para anular os melindres, porque só precisa perdoar quem se melindra, quem se ofende, né?
Então, na verdade, é uma das propostas também de Jesus que nós possamos aprender a conviver com as imperfeições que a gente tem por aqui, porque nós também somos imperfeitos, mas sem nos magoar, sem nos ressentir com os nossos irmãos que eventualmente possam estar querendo nos atingir, e eles só nos atingirão se nós permitirmos, né? De formas que, então, se estivermos vigilantes, como Jesus pediu, né? Orai e vigiai, ou vigiai e orar, né? Que a gente possa estar vigilante no sentido de vigiar o que pensamos, o que sentimos, o que falamos, o que fazemos, né? Isso é muito importante, que a gente aprenda a pensar, que o pensamento ele é enorme, né? Eu comparo o pensamento como um oceano. Agora, o pensar é um pequeno barquinho que está nesse grande oceano. Então, nós precisamos desenvolver a capacidade de pensar, né? Para que então nós possamos entender bem o que estamos pensando e desenvolvendo aquilo que nós estamos querendo através do envolvimento da nossa vontade, né? Enfrentando as resistências, que são muitas, né? Nós sempre temos resistências, nos convidando a procrastinar, a deixar para depois as mudanças nossas, e que nós, então, mas pela vontade férrea, nós vamos fazendo com que as circunstâncias materiais sejam aproveitadas para o aprimoramento da consciência, para o aprimoramento desse espírito que somos nós, por enquanto na condição de almas, porque a alma é apenas uma partezinha da consciência, né? Que depois do desencarne ele vai se reintegrar, essa alma vai se reintegrar ao espírito em si, né? Na sua totalidade. De formas que então vamos aproveitar cada vez mais. E hoje nós estamos, depois dessa introdução um pouco longa, mas estamos aqui para conversar um pouco sobre a justiça divina e a reencarnação. E o que nós queremos neste momento é que nós todos entendamos que Deus é amor. Isso quer dizer o quê? Que Deus é justo, que ele não tem aquela característica de vingança, né? De ira lá do Velho Testamento. Jesus nos mostrou que Deus é amor. E é nesse amor universal, nesse amor cósmico, que nós temos que estar confiantes e nos envolvendo para buscar cada vez mais esse lado sagrado da vida, e a busca pelo nosso aperfeiçoamento moral e espiritual, né? Nos ligando a Deus, a esse todo cósmico, né? Porque Deus é o todo cósmico, né? Deus é o todo e está em tudo, embora tudo não seja Deus. Mas que a gente entenda que tudo que existe é manifestação de Deus, desse todo, né? Então, tudo está no todo e o todo está em tudo. Mas o todo é independente desse tudo, né? Como o artista, né? O pintor, ele está no quadro que ele pintou, mas ele não é o quadro. Que a gente possa entender isso, né? Ou então Shakespeare, né? Que criou, sei lá, dizer, um Otelo, né? Então ele está no Otelo, mas ele não é o Otelo não é o Shakespeare. E assim por diante a gente vai separando, né, a obra do autor. Mas só que nós podemos, entendendo que o todo está em tudo, para qualquer lado que a gente olhar, a gente vai ver a manifestação desse todo, a manifestação desse Deus, desse amor, que o instrumento maior e principal de Deus é o amor. E nós queremos, então, inserir a reencarnação nesse processo para que a gente entenda que a reencarnação é um instrumento amorável que Deus usa para dar oportunidade para seus filhos irem avançando no processo evolutivo.
que a vida não é apenas essa aqui, né? Aliás, a vida nem é isto aqui, porque aqui nós temos a manifestação da vida, porque a vida é a vida da consciência, é a vida do espírito, isso é a vida. E essa vida é eterna, ela não cessa nunca, né? Ela não cessa nunca. Nós estamos aqui num corpo carnal, onde a consciência estruturou esse conglomerado celular, mas que daqui a pouco ele vai se desmanchar e nós, como consciência, vamos continuar. É muito importante que a gente entenda isso. Então, a reencarnação, ela vai fazendo com que nós possamos ter oportunidades, considerando que a gente no passado já, digamos assim, patrocinamos, né, crimes, delitos, mas pela lei de causa e efeito, nós semeamos o que queremos, só que depois que semeamos, se semeamos mal, ficamos escravos desse retorno, né? Então, como diz o Evangelho, o pecador é escravo do pecado, né? Mas também quem age no bem não é que fica escravo, mas fica envolvido pelo bem, pelas energias boas, né? A lei de causa e efeito, ela é muito justa, né? Como Jesus vai dizer em outro momento, a cada um será dado segundo suas obras, né? E a reencarnação, ela vai nos oportunizando, como nós todos já recebemos, hoje nós estamos nessa encarnação, mas nós já estivemos manifestando-nos em outros países, aqui na Terra, em outros continentes, né? Nós agora estamos aqui no continente americano, mas já fizemos parte do continente europeu, do continente asiático, da Oceania, né? Do continente africano. E temos dentro de nós a nossa história, né? Porque onde a gente vai, a história está dentro de nós, né? Então, na verdade, nós precisamos cada vez mais observar as coisas que estão ou que está a nos acontecer, porque essas coisas estão revelando-nos o que precisamos trabalhar em nós, né? Ah, mas está acontecendo isso, aquilo. Isso é uma mensagem, é um chamado de Jesus para que a gente possa nos escolher, né? Escolher passar bem aquelas situações, porque ele vai dizer em outro momento que muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então, nós estamos, pela vida, estamos sendo chamados todos os dias, através de várias circunstâncias. É uma questão de nós aceitarmos e passarmos de forma resignada pelas situações, mas também observarmos os chamados para a aplicação do bem, né? Para que a gente possa ir trabalhando os melindres, para não precisar perdoar. Isso é bom que a gente lembre disso, só precisa perdoar quem se melindra, só precisa perdoar quem se sente ofendido, né? Quem se magoa. Então, quem se ofende e não perdoa carrega uma carga muito forte, muito pesada e que não lhe pertence, né? Ele não precisa, nós não precisamos ficar carregando fardo daqui do nosso planeta. Nós precisamos carregar o fardo de Jesus, mas que é leve, é suave, né? Porque é a observância da lei, é muito simples. Mas aqui o mundo de César, onde nós vamos então nos melindrar, né? Vamos nos magoar, nós ficamos apegados aqui ao mundo de César e esse cobra pesado, né? Esse fardo daqui é pesado. E isso nós vamos então correndo o risco, né, de somatizar, de transferir para o corpo físico aquelas mazelas, aqueles pensamentos negativos que nós muitas vezes alimentamos, né? Não querendo perdoar, não querendo conversar mais com aquela pessoa. Ah, com esse nunca mais eu fiz tanto bem e recebi isto. Isso é outra coisa que Jesus pede que a nossa mão direita faça, que a esquerda não veja. Ou seja, as nossas ações, elas precisam ser aplicadas no bem, mas sem segundas intenções, fazer o bem pelo bem, né?
amar pelo amor, né? Porque o amor, alguém perguntou qual é o limite do amor, e eu ouvi alguém responder: é amar sem limite. O limite do amor é amar sem limite. Eu achei assim essa frase muito boa. Isso veio de um sacerdote que eu ouvi ele dizer isso numa cerimônia de matrimônio, onde um amigo estava passando pelo processo do casamento, do matrimônio, e nós assistimos muito felizes essa expressão daquele sacerdote que não só isso, muita coisa que ele disse nos marcou, mas essa nos marcou muito forte, né? Qual é o limite do amor? O limite do amor é amar sem limite. Que coisa mais bela, que coisa mais linda, né? Que a gente possa lembrar disso para o nosso cotidiano, porque, né, na verdade, nós vamos ver que estamos aqui em mais um processo reencarnacionista, vivendo mais uma etapa no processo. E Jesus vai deixar muito claro lá para Nicodemos, né, para aquele doutor da lei que o visitou à noite e o chamou de mestre. Eu acho muito legal essa parte dele, que reconheceu que Jesus era o mestre e que veio para orientar, para ensinar. A maioria das pessoas que procuraram Jesus foram para, para pedir curas, viam nele mais um curador, e Nicodemos viu ele como mestre, que veio para nos ensinar da parte de Deus. Ele reconhece isso. E é para isso que Jesus vai dizer que ninguém pode ver o reino dos céus sem nascer de novo. E muita gente, e de certa forma até a gente concorda, quando eles dizem que o nascer de novo significa aquela pessoa que praticava o mal e deixa de praticar esse mal e passa a praticar o bem. Essa pessoa nasceu de novo, né? Mas e nós concordamos com isso, mas só que a mensagem não contempla só isso aí. Na verdade, nós vamos ver que Jesus vai falar de um processo onde, para ver o reino dos céus, ele vai dizer: ninguém pode ver o reino dos céus sem nascer de novo. Ele vai se referir a esse processo evolutivo nosso, que por muito tempo a gente vai ficar olhando para fora apenas, né? Olhando para as coisas visíveis, as coisas que atendem os nossos sentidos. Porque no outro momento ele vai dizer que para entrar, porque primeiro é para ver, agora ele vai dizer: ninguém pode entrar no reino de Deus sem renascer da água e do Espírito. Então ele vai falar nessa transformação, nesse momento em que nós, ao nos renascer, né, ao nos transformar, nós estejamos, digamos assim, aptos, né, e interessados na conquista desses valores espirituais. E aí ele vai deixar entender que agora não é mais para apenas ver as coisas de fora, mas para entrar no reino dos céus. E ele vai dizer, no outro momento, que o reino dos céus está dentro de nós. Então, na verdade, esse entrar dentro de nós é o famoso autoconhecimento que a gente fala, né? Para que a gente possa, de fato, encarar os nossos defeitos e vícios, né? E procurar as virtudes que nós já temos para vivenciá-las cada vez mais. E aí instalar definitivamente as lições de Jesus nesse reino dos céus que está dentro de nós. Então, isso demanda toda uma busca, um interesse de buscar essa coisa mais sagrada, que é o ser espiritual, nos identificando com Deus, né? Para que a gente possa cada vez mais não apenas atuar como alma, mas atuar como espírito, que na sua totalidade, né, que somos todos nós. E isto demanda toda uma busca, toda uma reflexão, né, para que a gente possa cada vez mais ir nos vendo como essa consciência. Nós vamos devagarinho eu diria assim, como que
saindo desse foco puramente personalístico aqui, né, para buscarmos a nossa identificação espiritual com Deus, né? Então, ao mergulhar dentro de nós vamos ao encontro dessa consciência, nós vamos ao encontro de Deus, né? E isso nós vamos viver aquela coisa que muita gente acha que não é necessário, que é um processo místico, mas esse místico do que eu falo, e eu concordo que é um processo místico, mas é no sentido de buscar Deus, não é em rituais, não é em crenças, né, ritualísticas, né? É no sentido de buscar essa sacralidade dentro de nós, né? Buscar esse espírito divino dentro de nós. Isso passa por um sentimento cada vez mais de fraternidade, porque para buscarmos Deus, nós precisamos respeitar o nosso próximo. Nós convivemos mais diretamente com o nosso próximo, mas esse nosso próximo é o grande representante de Deus que está entre nós, né? Então, vamos dizer assim, entre nós e Deus, o próximo é a ponte, ele faz uma ponte que nós podemos utilizar não para passar por cima dele, sim, mas para conviver de uma forma fraterna e fazer com que essa sacralidade amorosa, fraterna, possa, de certa forma, envolver os nossos irmãos, né? Porque a nossa transformação ela vai aparecer nos nossos atos. Nós não nos preocupemos se os outros gostam, se não gostam, mas também não aguardemos retorno, né? Eu não sei se os irmãos lembram, né, de que Jesus vai dizer: dai de graça o que de graça recebeste. Né? Esse dar de graça é não cobrar nada dos nossos irmãos. E esse não cobrar não é não cobrar dinheiro, é não cobrar resultados. Eu faço bem para o meu próximo, espero que ele se modifique, mas isso tem que ser uma decisão dele. Eu não posso ficar com aquela expectativa de que ele mude ou não mude e ficar em cima, mas meu irmão, você não está mudando. Aí eu vou estar cobrando, isso é uma cobrança que Jesus pediu para que a gente não cobrasse, né? Então, muita gente pensa que é só fazer o bem sem a cobrança, mas a principal cobrança é isso que a gente muitas vezes espera do nosso próximo, né? E isso é importante que a gente entenda, que cada vez que a gente ou cobra dele, ou comenta que fulano ou beltrano está fazendo isso, aquilo, apesar de tudo que nós já falamos, não deixa de ser uma cobrança indireta. Porque o nosso trabalho é um trabalho de semeadura. A colheita pertence a Deus, não pertence a nós, né? Então, nós não temos essa competência para tal, né? E para que a gente não fique também olhando as imperfeições, né, dos nossos irmãos, como pede lá os Espíritos na questão 886, falando da indulgência, né? Que nós possamos ser indulgentes, procurar não ver as imperfeições alheias, mas quando vê-las, não divulgá-las. Isso é muito importante. Que nós possamos ser estações terminais da maledicência. Que a maledicência possa chegar, mas ela vai morrer aqui dentro de nós. Nós não vamos passar adiante qualquer coisa que vá contra os nossos irmãos e as nossas irmãs, né? Isso é muito importante. Por isso, nós vamos estar trabalhando cada vez mais esse aspecto moral, né? Essa coisa que os espíritos vão chamar de a verdadeira propriedade, que é a inteligência, o conhecimento e as qualidades morais, né? Porque inteligência e conhecimento sem qualidades morais também não resolve. Mas esse trio, né, que os espíritos recomendam, que a gente recomendam e que vai acontecer o desenvolvimento da nossa inteligência cada vez mais, né? E a aquisição de novos conhecimentos e a prática do bem. A prática do bem vai fazer com que nós estejamos desenvolvendo qualidades morais. Irmãos, nós estamos concluindo mais essa etapa, mais esse vídeo, com a nossa gratidão a todos, esperando que
muita paz possa estar no coração de todos e que o nosso vídeo de hoje possa ter, de certa forma, contribuído para todos nós, para que a gente possa alicerçar as nossas mudanças nesses princípios que aqui foram colocados e que todos são princípios de Jesus, porque nós somos espíritas e somos cristãos. Isso é importante que a gente entenda. Então, nosso comportamento que cada vez mais seja um comportamento cristão em todas as circunstâncias da nossa vida. Que Jesus nos abençoe, muita paz aos nossos irmãos e até outra oportunidade. Um grande abraço.